Bom dia, meus irmãos da amada Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Nós estamos então nos estudos da nossa escola bíblica online. E você sabe também que a nossa escola bíblica ela já está se reunindo presencialmente. Então, também seja meu convidado para estar conosco na próxima semana a partir das 9 da manhã. E você já tem várias salas em funcionamento. Não quero gerar uma concorrência, mas aqui também é uma oportunidade de falar que você já pode entrar em sala de aula e é lógico, o relacionamento é diferenciado. Ali você pode parar, perguntar ao professor e tirar ali sua dúvida em loco. Aqui nós temos então uma sequência do que já vemos desenvolvendo aqui em nossa escola bíblica online. Estamos percorrendo então o nosso Novo Testamento, não é? O nosso seminarista Vitor Cavalari, ele esteve falando sobre o livro de Romanos e numa sequência lógica, né, das nossas Bíblias, eu vou dar seguimento agora falando de 1ª e 2ª Coríntios, né? Mais duas cartas do apóstolo Paulo, escrevendo então a uma cidade tão rica e tão importante nesse ministério, na implantação de igrejas e no distribuir da igreja do Senhor, né? No espalhar dessa igreja, alcançando então através de missões e plantando igrejas ao redor do mundo. Então, tudo está começando aqui. Nós estamos num projeto de implantação de igrejas e logo muito próximo aos tempos em que Jesus andou sobre a terra. Já mencionei aqui, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta, ele escreveu ela de Éfeso, né? Ele estava na igreja em Éfeso, a igreja esta que também recebeu uma carta posteriormente, a carta aos Efésios, né? E de lá ele escreveu aos Coríntios. Paulo então era este plantador de igreja, que ele tinha essa responsabilidade e também esse carinho, juntamente com uma preocupação de continuar pastoreando a igreja agora através de cartas. E assim ele faz dirigido aos Coríntios. Paulo então é autor da maior parte do nosso Novo Testamento. Ele tem uma participação efetiva através das suas epístolas e, claro, a doutrina que Paulo traz, inspirado por Deus, nos influencia e deve nos influenciar até hoje e assim até a volta de Jesus Cristo. Mas vamos pensar aqui um pouco também sobre a realidade local de Coríntio. Que cidade é essa, né? Coríntio é uma cidade portuária, uma cidade muito rica e muito importante na sua região. Ela ficava localizada entre os mares Egeu e Adriático. Era um estreito em que ela se localizava e era justamente uma zona comercial. Então era uma cidade que tinha muita riqueza e um fluxo muito grande também de pessoas, de estrangeiros ali naquela localidade. Corinto também era conhecida pelos atletas e seus jogos, conhecido como Jogos Istmos, e só perdia para os famosos Jogos Olímpicos naqueles dias. Então, Coríntio tinha essa coisa do comércio, coisa do atletismo ali, dos jogos, mas Coríntio também tinha a maior estátua num templo muito suntuoso dedicado à deusa Afrodite. Logo, a adoração a essa deusa também atraía ali centenas de milhares de pessoas e o templo de Afrodite ele era conhecido por ter mais de 100 prostitutas que serviam ali para aquele modelo de adoração. Então, imagina esse contexto, uma cidade rica, portuária, recebendo muitos estrangeiros, uma cidade que você tem ali os jogos, né, uma modalidade, um tipo de jogos olímpicos também aqui nessa cidade, então também uma coisa pelo atletismo, pela força, pela formosura das pessoas, pela competitividade também entre pessoas, e também uma cidade cujo templo dedicado a Afrodite atraía pessoas para participar desses rituais que incluía prostituição. Então é uma cidade num contexto bem complicado. Eu fico pensando como seria uma relação de um missionário dentro de um contexto como esse. Qual seria a estratégia? Como é que Paulo enxergou essa cidade e o que ele entendeu ser da direção de Deus para aplicar a esse povo? Um povo tão complicado,
Mas isso não é tão diferente dos grandes centros urbanos que a gente tem, né? Seja no Brasil, seja espalhado pelo mundo. Cidades ricas, portos comerciais, adorações pagãs, prostituição. Então é isso que Paulo encontrou em Coríntio, é isso que muitos missionários, muitos de nós vamos encontrar também em grandes cidades. Mas aqui a gente tem alguns detalhes que, além desse contexto que Coríntio tinha aqui, tão pesado, a relação moral dos habitantes da cidade era realmente uma coisa solta. A moralidade do povo de Coríntio era questionável por demais, né? Então, com tudo isso, o reconhecimento na população, das pessoas, inclusive das outras cidades, fazia com que Coríntio recebesse um termo que dizia o seguinte: Corintiazomai no grego. Sabe o que quer dizer isso? Agir feito um coríntio, que significa fornicar, que significa ser uma pessoa sem freios na sua sexualidade, uma pessoa imoral. Então, esse era o termo adotado, cuja a palavra coríntio estava dentro desse termo em grego. Então, agir feito um coríntio, né? É algo parecido, claro, guardado as devidas proporções daquilo que a gente chama de jeitinho brasileiro. Quando eu disse que o cara tem um jeitinho brasileiro, é porque ele gosta de passar a perna, gosta de se dar bem em cima do outro e muitas vezes de forma ilícita. Pois é, Coríntio tinha um jeitinho coríntio também de ser, só que era um jeito imoral. Tinha a ver com questões sexuais e tinha a ver com esse povo que tinha essas múltiplas influências estrangeiras, inclusive de situações de imoralidade. E aqui a gente tem uma cidade que recebeu o evangelho pelo apóstolo dos gentios, Paulo. Paulo é quem chega e traz esse evangelho ao povo de Coríntio, não é? E na sua segunda viagem missionária, no ano de 50 depois de Cristo, é então que Paulo chega, né, a esse local. Você tem aqui pouco menos de 20 anos após a crucificação de Jesus, Paulo chegando até essa cidade para proclamar a salvação a esse povo. Essa carta, inclusive, foi escrita no ano de 56 depois de Cristo, já pouco mais de 2 décadas após a crucificação e a ascensão de Jesus Cristo. Detalhe dessa plantação de igreja é que, como toda plantação de igreja, você não tem uma localidade logo de início, é um desafio. E aqui Paulo, ele trabalhava e morava com Áquila e Priscila também, nomes que serão mencionados mais pela frente. Então Paulo, trabalhando nessa plantação de igreja, ele iniciou as pregações na sinagoga, justamente um ambiente de adoração judaica, onde Paulo usava daquele ambiente para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Paulo, então, ele permaneceu nessa igreja durante 18 meses. E apesar das acusações dos judeus, que não gostavam muito da presença de Paulo ali, né? Inclusive esses judeus levaram até o governador na tentativa de prender Paulo, não é? Mas não foi dessa vez que isso aconteceu. Então essa permanência dos 18 meses levou Paulo a continuar a sua viagem missionária. Então ele deixou, né, um legado, ele ensinou nessa igreja, ele levou as pessoas e formou inclusive uma liderança local aqui, coisas que são repetidas e devem ser aplicadas até hoje nas nossas campanhas e dentro das ações de missões. Conforme o versículo 9 do capítulo 5, nós temos um detalhe interessante. Paulo, depois que ele foi embora, ele se viu na necessidade de escrever uma carta, porque nesse versículo 9 do capítulo 5 diz que a igreja se perdeu. Ou seja, algo não estava certo, algo que Paulo ensinou, instruiu essa igreja, caminhou para outra direção. Então ele entende a necessidade de escrever então uma carta e instruções para que ela retorne aos caminhos, para que ela volte àquilo que era básico e que foi instruído. E não é por acaso que Coríntios, inclusive, nós temos 2 cartas na Bíblia, né? É uma igreja que recebeu uma atenção especial, né? Nós tivemos o estudo em Romanos e nós temos uma só carta dirigida aos romanos. Aqui aos Coríntios nós temos essas 2 cartas, então havia instruções extremamente necessárias e detalhes que serão mencionados através dessa carta.
Os problemas que chegaram até Paulo não foram poucos, não é? E você percebe a iminência de querer ensinar, não é? Imagina só, você passa 18 meses numa localidade ensinando a pessoas. Depois que você parte, passa um tempo e você recebe notícias de que essas pessoas não estão caminhando em nada do que você ensinou. E detalhe, aquilo que você ensinou era inspirado por Deus, era a vontade de Deus, era aquilo que Paulo recebeu de Jesus através dos discípulos, através do ensinamento. Então havia-se uma preocupação extrema, não apenas com o conhecimento, mas sim com a espiritualidade, a salvação daquelas pessoas, não é? E você tem situações aqui que incluíam desde divisão na igreja, um assunto muito pertinente naqueles tempos e nos nossos dias, imoralidade, que também era de se esperar por conta da influência dessa cidade, como mencionamos no começo, não é? Perguntas sobre casamento, alimento, adoração e ressurreição. Olha quanta riqueza doutrinária nós temos aqui. Mas não é por acaso, ela surge por uma necessidade. Paulo percebe que essa igreja precisava desse ensino. Paulo entendeu que essa igreja precisava dessa escola bíblica aqui traduzida numa carta, não é? Para essas pessoas. Essas crenças e essas práticas que fugiam muito da tradição cristã. As pessoas ali daquela igreja começaram a retornar, a fazer essas coisas que simplesmente fugiam da palavra de Deus, fugiam daquilo que nós temos como palavra e que naqueles dias eles tinham como uma tradição, não é? E a espantosa e variedade de crenças que naquela cidade atraía as pessoas, assim também estava dentro daquela igreja. Então veja comigo como era difícil, desafiador essa igreja, né? Uma igreja que você teve um professor fantástico, né? Vamos pensar aí no melhor professor de Bíblia que você já teve na sua vida. Esse professor é também um pastor. Esse pastor é também um plantador de igreja, um guerreiro, um soldado do Senhor extremamente intelectual. Ele passa 18 meses fazendo uma introdução à fé cristã, trabalhando com um pequeno grupo aí seu. E depois desses 18 meses, após 1 ano, 2, 3 anos, distante, já fazendo outros trabalhos, esse cara descobre que você, com seu pequeno grupo, está fazendo tudo errado, está fazendo tudo aquilo contrário ao que ele ensinou. Não é? Imagina então o desespero no coração de um homem que entende que aquilo ali é uma missão de Deus na vida daquelas pessoas. Pois é isso que está acontecendo aqui em Coríntios. Nós temos várias lições que nós vamos retirar na leitura desse texto, não é? E aqui a gente vai fazer alguns destaques sobre passagens e sobre temas relevantes aqui dentro de Coríntios. No esboço de Coríntios, né, de 1 Coríntios, nós temos uma introdução, como em todas as cartas, né? Há uma introdução, isso aqui é uma carta, né, tradicional, ela tem uma introdução, um desenvolvimento ali no problema, conclusões a respeito daquele problema, aplicações e uma despedida, né? Então é uma carta formal feita aqui, que está nas nossas mãos na palavra de Deus. Aí o primeiro assunto, divisões na igreja, então ele vai discorrendo sobre essas divisões. O segundo assunto que ele traz são as desordens morais da igreja, não é? Também já falamos, e começa então, ele abre um assunto sobre casamento, ele vai discorrer sobre vários pontos acerca do casamento, não é? A comida oferecida aos ídolos, a questão da adoração e tudo mais. Sobre o culto público, como deveria ser, olha só, gente. Até o culto, até a liturgia era assunto discutível em Coríntios. Até isso eles se perderam, não é? E a doutrina da ressurreição também é desenvolvido aqui, uma vez que era algo dentro do cristianismo. O próprio Cristo ressurreto era assunto do cristianismo. Mas aqui havia também, como eu já falei, essa pressão e essa influência de outras crenças, visto que é uma cidade que recebia gente de todo o mundo e ainda tinha crenças e adorações pagãs dentro daquela cidade, não é? E depois ele encerra essa carta falando sobre questões, não é, práticas e pessoais. Então agora, dentro de cada um desses assuntos, eu vou fazer um rápido destaque. Não dá para a gente desenvolver
toda essa carta aqui, não é impossível desenvolver toda essa carta, mas como a nossa aula aqui é mais um panorama do Novo Testamento, a gente vai trazendo aqui então esses detalhes, aquilo que a gente pode entender como textos-chaves ali, versículos-chave dentro de cada um desses assuntos que Paulo traz. Então o primeiro deles é sobre as divisões dentro da igreja. No capítulo 3, versículos de 1 a 9, diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que plantou é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então você tem coisas interessantes aqui sobre a divisão na igreja. Claro que ele vai discorrer muito mais sobre isso, inclusive anteriormente ele fala dos motivos, o que é que está acontecendo ali. Então Paulo foi alguém informado, sim, com detalhes sobre o que estava acontecendo em Coríntios. Essa carta, assim como todas as demais, elas não são o achismo de Paulo, o Paulo que pensa que talvez aquela igreja esteja sofrendo isso ou aquilo. Não, essa carta é dirigida como uma resposta a cartas que provavelmente Paulo já havia recebido, inclusive, muitas vezes, pessoas que passaram por essa igreja levaram informações presencialmente, pessoalmente a Paulo, né? Era um tipo de rede social daqueles dias. Então aqui nesses versículos que nós lemos, nós temos Paulo aqui mencionando de que essas pessoas, quando Paulo esteve presencialmente com elas, foram pessoas que Paulo ofereceu ali uma introdução, ele deu um leite, ele deu um alimento mais leve, porque aquelas pessoas ainda não estavam desenvolvidas, eles não estavam maduros o suficiente para receber um alimento mais pesado teologicamente. Não é? E aí ele faz questão de mencionar isso. Quando eu estive com vocês, eu ofereci leite. E eu percebo então que vocês permanecem ainda como crianças. Olha que palavra forte, não é? Muitos de nós não gostaríamos de ouvir do nosso pastor numa pregação dominical palavras como essa. Mas é isso que essa igreja está ouvindo de Paulo. Está ouvindo que eles não são maduros o suficiente para receber um alimento mais sólido, né? Um conteúdo teológico mais sólido, porque eles estão brigando como crianças, pessoas que ainda não são levadas a sério aqui. E aí Paulo vai discorrendo então que tipo de criancice é essa? E as pessoas estão vivendo aqui um ambiente de competição. Lembra que eu falei que a cidade de Corinto era uma cidade que também tinha fama pelos seus Jogos Olímpicos? Pois é, existia um ambiente de competição também aqui na fé das pessoas. Será que isso acontece hoje em dia? Será que existem pessoas competindo? Não, a minha teologia é melhor do que a sua. Não, eu acredito em revelações. Cadê a sua fé? Não, porque eu tenho 30 anos de igreja, você está chegando agora. Será que isso existe hoje em dia? E aí Paulo vai trazer isso e vai tratar isso como infantilidade. E ele revela, diz, olha, muitas pessoas estão dizendo que são de um pregador, outros estão dizendo que são de outro pregador e consideram isso uma vantagem, Apolo e Paulo. E aí Paulo simplesmente diz, nem eu, nem Apolo, é Deus. O foco dessa igreja, aliás, essa igreja nasceu a partir de Deus, revelado em Cristo Jesus. Essa igreja é uma igreja que tem que se basear em Deus e viver para Deus, e não em nomes de pessoas. A gente também precisa dessa mensagem para os nossos dias. Não é nenhum nem outro, porque homens são falíveis. Homens vivem em pecado e homens, assim como qualquer um de nós, são carentes da graça de Deus.
Uma vez alcançados, esses homens, inspirados por Deus, foram pregadores, levaram essa mensagem. Mas ser da escola de um ou da escola de outro não faz diferença alguma, o que importa é ser de Deus. E é isso que Paulo está apontando como infantil da parte desses cristãos. Eles competiam e consideravam-se melhor por um lado ou melhor por outro. Outro ponto que a gente tem aqui nessa carta é o debate sobre o casamento. E dentro da complexidade do debate, Paulo ele vai dividir isso em pelo menos 4 assuntos. Ele vai falar sobre casamento e celibato, sobre casamento e divórcio, sobre casamento e o serviço cristão e sobre casamento e recasamento. Olha, ele realmente aprofunda esse assunto aqui. Então, entre esses assuntos, no capítulo 7, a partir do versículo 10, ele vai dizer o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado com o convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então Paulo aqui está falando sobre um assunto muito sério e que é recorrente nos nossos dias, sobre o casamento e o divórcio e em tantos outros assuntos, como já mencionei, que ele vai falar sobre o casamento. Então aqui é bem interessante porque perceba, Paulo, em primeiro lugar, ele começa no versículo 10 falando, olha, isso aqui é Deus que fala. Que vocês não abandonem, que vocês não deixem esse lar. Mas caso houver uma situação aqui contradizente com aquilo que é um ambiente de paz, aí no versículo 12, Paulo começa dizendo, agora não Deus, mas eu digo, mas agora digo eu, não o Senhor. Gente, não significa que Paulo deixou de ser inspirado por Deus quando ele diz, não, agora não é Deus que diz, sou eu que digo. Paulo está tomando aqui uma iniciativa de dizer, olha, isso aqui é uma opinião, não é? Uma vez que eu acredito que ele está sendo inspirado por Deus continuamente, porque afinal de contas isso aqui é texto sagrado, é Bíblia, não é? Então uma hora ele diz, olha, isso aqui eu entendo de Deus que é irrevogável, a vontade de Deus é que ninguém separe, a vontade de Deus é que haja permanência na relação conjugal. Agora eu vou dizer uma coisa, eu vou revelar minha opinião, é isso que Paulo faz. Na minha opinião, se houver descrente, se houver um ambiente onde há aquilo que conhecemos como julgo desigual no casamento, é ideal que você permaneça, porque afinal de contas um vai ajudar o outro, um vai conseguir levantar o outro. E quantas histórias, meus irmãos, a gente tem assim na nossa igreja, em tantas outras igrejas. Sei que nem sempre é assim, que nem sempre é fácil e que muitas vezes o fim dessa relação, desse casamento, é que gera um ambiente de paz para ambos os lados. E é exatamente isso que Paulo vai dizer, porque ele também vai dizer como de próprio punho, como uma opinião pessoal, de que se esse ambiente não consegue se esse ambiente não consegue ter paz e se apartando você tem essa paz, então faça isso, mas com a consciência de que isso também vai trazer muitos perigos aos filhos. Então Paulo vai mencionando isso, né? Eu tomo esse conselho também para a minha vida e nos meus conselhos aos casados, né? Olha, que você seja consciente que se houver um divórcio, que se houver essa relação quebrada, isso terá consequências, porque a vontade de Deus é que permaneça, que um lute pela fé do outro, não é? E aí Paulo inclusive faz esse questionamento, não é? Você não salva a si próprio, né? É Jesus quem te salva, mas é um ato individual, não é? Então você ajuda na santificação, você levanta o outro para que ele também busque essa salvação. Então nós temos aqui todo um contexto muito complexo, muito difícil,
E que é muito delicado ser falado isso na igreja, que muita gente não gosta desse assunto, muita gente se sente ofendido quando você menciona algumas coisas. E também talvez seja por isso que Paulo diz aqui, olha, uma coisa Deus fala, outra coisa eu quero falar para vocês, não é? Então fica essa mensagem também dentro de um assunto tão complexo que Paulo traz. Outro assunto que a gente mencionou aqui é que Paulo vai falar sobre alimento oferecido a ídolos. A gente mencionou que havia uma idolatria, havia assim um paganismo nessa cidade muito forte, não é? E eu cheguei a mencionar que o templo de Afrodite tinha 100 prostitutas, mas na realidade eram 1000 prostitutas à disposição da população. E aqui nós temos então um ambiente de adoração pagã que envolvia também uma modalidade de ceia, que é o alimento oferecido a ídolos, né? Então esse alimento oferecido a ídolos também era envolvido no ambiente de uma ceia. E aqui então no capítulo 8 nós temos como Paulo vai abordar esse assunto. E ele diz: no que se refere às coisas santificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julgar saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por meio da familiaridade, até agora com o ídolo ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, por nada perdermos e se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então aqui a gente tem um assunto muito sério, porque Paulo está dizendo que nesse contexto de paganismo, ainda tem pessoas que por questões familiares se envolvem nessas religiosidades, nessas adorações pagãs. Isso é arriscado, isso é perigoso. Mesmo reconhecendo, e toda essa introdução que Paulo faz, que esses deuses, eles são deuses com D minúsculo, eles não têm poder, não é? Eles não são senhores, porque nós sabemos que só temos um Deus e um Senhor, o Deus criador de todas as coisas e o nosso Senhor Jesus. E tendo conhecimento disso, essas pessoas ainda se envolvem com esses rituais pagãos. Paulo vai dizer que isso não trará nenhum prejuízo à vida dessa pessoa. Porém, o perigo de se envolver nessa religiosidade é justamente o que ele aponta aqui como pessoas fracas. São pessoas que não têm maturidade. E Paulo falou anteriormente sobre crentes imaturos nessa igreja. E quando ele fala que eles são imaturos. Então era uma igreja com uma quantidade muito grande de crentes imaturos. Então, diante disso, pessoas que estavam envolvidas por familiaridade, por uma questão de família religiosa, e se alimentando desses alimentos oferecidos a ídolos, essas pessoas acabavam gerando um tipo de má influência a esses crentes imaturos. Então a gente tem que ter uma razão de pensar na igreja como um corpo em que nós temos crentes em vários estágios da vida. A escola bíblica ela serve para instruir. Tem pessoas que estão tendo contato com a escola bíblica pela primeira vez na sua vida. Tem pessoas que já são professores de escola bíblica. Tem alunos que estão há décadas sentados recebendo conteúdo. Então são estágios diferentes. Assim também não é na escola normal. A gente começa aprendendo a brincar, a chamar as cores, a escrever e vai desenvolvendo as disciplinas, as matérias, até entrar num ambiente onde você foca mais numa profissão. Pois é, na escola da vida que Deus nos proporciona também, nós vamos aprendendo estágios. E a igreja é um ambiente de ensino. E precisamos ter consciência que na igreja tem pessoas que estão bebendo leite, na igreja tem pessoas que estão comendo churrasco. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que nós apresentamos. Ah, mas isso é um crente fraco, ele não entende que eu faço isso, mas não tem problema. Mas meu irmão,
o que você faz achando que não tem problema pode ser um problema muito sério para um novo na fé, ou mesmo uma pessoa que está há tantos anos na igreja, mas que ainda é um bebê espiritual. Então essa aplicação de Paulo, ela vem muito a calhar também nos nossos dias. Aqui Paulo está falando sobre uma religiosidade, sobre inclusive um paganismo, e que a gente já tem que ter um certo cuidado com isso, visto que no Brasil nós também temos muito paganismo, nós também temos muitas influências de outras religiões, religiões tribais, religiões que vêm por meio das questões indígenas, religiões que veio por meio também de toda a questão da África chegando no Brasil e trazendo religiosidades tribais também, religiões que também vieram com os europeus, trazendo um outro modelo de religiosidade, de adoração pagã. Pois é, precisamos ter muita sabedoria para, em amor, mostrar para as pessoas aquilo que não é adequado, mas também ter paciência com aqueles que estão caminhando ainda no começo da sua maturidade. Agora, sobre o culto público, Paulo também vai dar algumas instruções. E eu quero falar aqui sobre a variedade dos dons, que é um desses assuntos que Paulo aborda. No capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização, mas o Senhor é Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida cada um visando o fim proveitoso. Porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui a gente tem essa relação com os dons. Algo que é tão importante na igreja, porque graças a esses dons é que a igreja, esse corpo de Cristo, ela se desenvolve. Os dons são cooperantes um com o outro. E o que Paulo traz aqui é a importância dessa cooperação, inclusive citando insistentemente que é um só Espírito quem realiza e desenvolve esses dons. Então esses crentes, eles precisavam ter essa consciência que se os dons são distribuídos conforme Deus quer e Ele dá a quem Ele quer, é o mesmo Deus que quer que esses dons no coletivo, eles somem e instruam, ajudando a igreja no seu crescimento. Então, aquilo que muitas vezes dividiu na história, até hoje divide igrejas, na verdade foi algo feito para unir as pessoas da igreja. Perceba como nós precisamos carregar essa instrução até hoje. Porque sabemos que muitas denominações, elas surgem a partir de divisão, justamente por causa de compreensão a respeito dos dons. Ah não, existe a igreja tal porque elas acham que o dom tal é mais importante, ou então desenvolve esse dom e considera aquela igreja indiferente a esse dom. Pois é, irmãos, se a gente parar para olhar um pouquinho na história do cristianismo, do protestantismo, a gente vai perceber que muitas das divisões de tantas denominações que a gente tem hoje, o discurso iniciou justamente sobre dons. Olha o que Paulo está dizendo aqui, é o mesmo Espírito que dá os dons. O Espírito que dá os dons os dá para que Deus, através de nós, faça com que a igreja seja unida, que a igreja se complemente. Então você tem um dom de cura, você tem o dom de profecia, você tem um dom dessas línguas, você tem um dom de interpretar essas línguas, que inclusive Paulo vai dizer que é extremamente importante que haja quem fale, quem interprete. Você vai ter os dons em que você é levado para ensinar, pois é, todos esses dons é um fator de unidade para essa igreja. Olha como o ser humano é complicado, irmãos. Isso que deveria unir, muitas vezes dividiu igrejas. Devemos aprender muito mais
com Coríntio e olhar os erros dessa igreja e não cometê-los. Por último, antes de Paulo encerrar essa carta, nós temos mais um assunto aqui, que é sobre a doutrina da ressurreição. E agora, no capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 51 até o final desse capítulo, até o versículo 58. Olha o que diz. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o nosso trabalho, não é vão. Então nós temos aí Paulo falando trazendo conclusão sobre esse assunto da ressurreição, da doutrina da ressurreição sobre nossas vidas, algo que também era um assunto dessa igreja, de que eles estavam carentes de ter um conhecimento aprofundado, e ele encerra trazendo essa certeza da nossa fé. Vai chegar o dia em que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, alguns sequer passarão pela morte, pela morte material, mas eles já passarão para o corpo glorificado. Aqueles que já morreram serão então trazidos de volta, mas já não mais como eram antes. Aquilo que era corruptível agora é um corpo glorificado. Aquilo que era mortal agora se torna imortal. E Paulo está falando aqui sobre a volta de Jesus e sobre a igreja do Senhor sendo assunta aos céus, corpos glorificados. E aí sem dor, sem manchas, sem o pecado que marca a nossa trajetória aqui na terra, agora completamente limpos por Jesus Cristo, pelo ato de Cristo na cruz. E aí no versículo 58 ele fecha essa ideia falando que tudo isso vale muito a pena, não é? Ter a consciência da ressurreição e do dia do Senhor quando ele voltar é muito importante. Ter a consciência que isso provavelmente vai ser algo muito assustador, os mortos sendo trazidos de volta, mas sabendo que não será mais como eles eram antes e nem como estão hoje mortos, mas sim corpos vivos, imortais e glorificados, faz com que a gente alimente uma esperança. Essa esperança é a esperança de todo crente, de todo cristão. E aí Paulo diz que diante de tudo isso, o nosso trabalho não é em vão. Tudo vale a pena nessa nossa caminhada e nessa nossa luta no cristianismo. Eu sei que muitas vezes na caminhada e situações como acontecem na nossa vida aqui, como tem acontecido, muitas vezes nos traz um desânimo. De que será que tudo isso vale a pena? Será que vale todo esse esforço, toda essa dedicação? E sim, a resposta de Deus através da vida de Paulo é que todo esse trabalho não é vão. Não é vão também a preocupação de Paulo com essa igreja, não é vão também a nossa preocupação em instruir a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Não é vão também a nossa caminhada, apesar das dificuldades, apesar de como é traumático muitas vezes você se posicionar e ser um cristão sim de valor num mundo tão corrompido, com pessoas em volta a tantos pecados como a gente tem nessa cidade de Coríntio. Mas a nossa vida ainda não se encerrou e esse grande dia ainda vai chegar. Enquanto não chega, vale a pena todo o nosso trabalho. Então assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim da primeira carta aos Coríntios. Na próxima semana tem mais. Vamos falar sobre Coríntios ainda e eu espero vocês, não é? Aqui no nosso canal do YouTube, sendo transmitido a partir das 9h30. Depois você vai poder reassistir essa aula, vai poder reassistir também e mandar para compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, não é?
E mantendo também aquele convite de que você já pode participar também da nossa escola bíblica presencialmente aqui às 9 horas. Se você vem presencialmente, você pode assistir essa aula depois também. Então você não vai perder essa aula, né? Então Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela sua companhia. Vamos ficar agora, logo em seguida, aqui no canal do YouTube, com a sequência, a partir das 10h15, com a transmissão do nosso culto ao vivo. Deus te abençoe.